Você sabia que o Ministério Público pode desenvolver investigações por si próprio? Isso foi reafirmado pelo STF no julgamento das ADIs 7175 e 7176, em que se questionava a constitucionalidade de normas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Estado do Paraná, que organizavam os seus respectivos GAECos, e dos decretos estaduais que estabeleciam a cooperação do Poder Executivo com estes GAECos. Bom, os GAECos são grupos especializados de atuação no combate ao crime organizado, que integram os ministérios públicos e são compostos pelo Ministério Público, promotores de justiça, procuradores de justiça e também por membros da Polícia Civil, da Polícia Militar, que cooperam nas atividades de combate ao crime organizado. Essa discussão a respeito da possibilidade de investigação por parte do Ministério Público, ela é antiga, ela é lá de 2009. Aliás, para explicar isso para vocês, eu vou dividir o nosso vídeo em 3 momentos muito importantes: 2009, 2014 e 2024. Em 2009, essa questão chegou até o STF e o STF reafirmou que o Ministério Público podia sim desenvolver investigações. Ele aplicou aqui a teoria dos poderes implícitos, que dizia o seguinte: quem pode o mais, que é denunciar, pode o menos, que é investigar. Quem pode o mais, que é realizar o controle externo da atividade policial, pode o menos, que é investigar. Em 2014, essa questão voltou a ser discutida lá no STF por meio do tema de repercussão geral número 184. E o STF novamente diz que sim, o Ministério Público pode investigar. E aí, o STF fixou algumas premissas. A primeira delas é que as investigações devem se desenvolver em prazo razoável. Óbvio, nenhuma investigação pode ter prazo indeterminado. É preciso ter objeto certo e também ter um prazo determinado. Número 2, essas investigações devem respeitar direitos e garantias fundamentais, como, aliás, toda e qualquer investigação. Vamos lembrar aqui que o investigado não é objeto de investigação e sim sujeito de direitos. E por essa razão, ele deve ser tratado com absoluto respeito e garantido a ele todos os direitos fundamentais. Terceira observação: também no bojo dessas investigações deve-se respeitar aquelas matérias que estão sujeitas à cláusula de reserva jurisdicional, que são aqueles temas que só podem ser decididos pelo juiz, como, por exemplo, a interceptação telefônica, a busca e apreensão domiciliar, como, por exemplo, a prisão, que só pode ser decretada pelo juiz. E, finalmente, essas investigações elas devem observar os direitos do advogado no interesse do seu cliente, inclusive o direito de acesso aos elementos de investigação já documentados no expediente investigatório, conforme súmula vinculante número 14. Então, em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução, a Resolução 181, que disciplina essas investigações realizadas pelo Ministério Público por meio do expediente que se chama Procedimento Investigatório Criminal. E aqui observação: quando o promotor investiga, ele o faz por meio desse expediente chamado Procedimento Investigatório Criminal e não por meio de inquérito policial. Não confundam. O inquérito policial é expediente exclusivo da autoridade policial, delegado de polícia. E lá tem as diretrizes das investigações realizadas pelo Ministério Público, valendo lembrar aqui que os Ministérios Públicos Brasil afora têm os seus respectivos atos normativos que disciplinam as investigações, observando aquelas diretrizes da normativa do Conselho Nacional do Ministério Público. Em 2024, essa matéria volta à discussão no STF e o STF, mais uma vez, diz o seguinte: o MP pode se investigar. E aqui o contexto já era pós-juízo das garantias, pós-pacote anticrime e pós-decisão do STF em que se deu os contornos das normas do pacote anticrime. Lá existe a necessidade de que toda e qualquer investigação seja comunicada ao juiz das garantias. Em relação ao PIC, não é diferente. Também o membro do Ministério Público deve comunicar a instauração da investigação para o juiz competente. Além disso, devem ser observadas as garantias fundamentais, os direitos do advogado, obviamente. Os prazos para a conclusão do procedimento investigatório criminal são os mesmos aplicáveis ao inquérito policial. No PIC, nós tínhamos uma normativa própria que dizia que o prazo para a conclusão dele era de 90 dias. Com essa decisão do STF, o prazo passa a ser o mesmo do inquérito policial: 10 dias para investigado preso e 30 dias para investigado solto.
com a possibilidade de prorrogação pelo prazo de 15 dias. Aqui vale o destaque que para haver a prorrogação deste prazo, deve haver autorização judicial. E, finalmente, também o STF decidiu pela necessidade de que essas investigações obedeçam também àquilo que está disposto no artigo 18 do CPP. A reabertura das investigações depende da existência de novas provas. Então vejam que o STF, mais uma vez, salientou a possibilidade de investigações conduzidas pelo Ministério Público, que são feitas por meio desse expediente chamado procedimento investigatório criminal. O conceito deste procedimento vem lá no artigo 1º dessa resolução 181, que é o expediente sumário desburocratizado destinado a apurar materialidade e autoria de infração penal. Valendo aqui o destaque que o STF julgou inconstitucional essas expressões sumário e desburocratizado, entendendo que elas são expressões incompatíveis com a magnitude, com a importância dessas investigações realizadas pelo Ministério Público, assim como é em relação ao inquérito policial. Bom, galera, essa é a grande discussão que volta e meia vem à tona e, por isso, pode ser objeto de cobrança nos concursos de vocês. Isso foi cobrado na minha prova para ingresso no Ministério Público lá em 2009 e, depois disso, eu já vi caindo pelo menos umas outras 2 ou 3 vezes em provas para concurso do Ministério Público. Então, se ligue que essa dica é quente. E eu quero que vocês comentem aqui temas relacionados ao Ministério Público que vocês gostariam que fossem comentados aqui no Estratégia Carreira Jurídica. E, óbvio, não deixem de nos seguir nas redes sociais.